a primeira página, o primeiro parágrafo, a primeira linha. Esses três elementos, eles são essenciais para que você consiga captar a atenção do público, a atenção dos leitores logo de cara. Eu considero que os três, eles são uma espécie de escala de importância de como você pesca o interesse do leitor. A primeira página, ela vai definir o que é aquele livro. O primeiro parágrafo, ele vai consolidar a atenção do leitor logo de cara. E a primeira linha é aquele ponto inicial, o ponto de impacto que vai logo de cara traduzir o que é aquela história para o teu público. Agora, em fevereiro de 2026, eu comecei a escrever o meu novo livro chamado Getna, que é baseado em um conto que eu tinha escrito chamado Getna is Soaring, Depois do Fim. E é interessante porque o conto ele começa, como o nome sugere, depois do fim. É a história desses dois elfos, o Getna, que é um elfo da floresta, e o Sorin, que é um elfo guerreiro, que são duas das três raças de elfos que tem nesse meu universo. E eles se conhecem em meio a um momento de guerra, um momento muito difícil para esse mundo, que eu chamo de Terras Antigas. E o amor deles, ele se consolida em meio a esse momento crucial para o mundo. O conto, ele começa quando o Sorin derrota o Gar-Us. Gar-Us, ele é um orc que é chamado de dominador de orcs. Ele surge da parte norte desse mundo e ele sai devastando essas terras. Portanto, as raças elas se unem para derrotar esse ser estranho e o conto começa a partir dessa derrota. Então, você não tem o que chama de uma história de introdução do Sorin e do Getner. Você tem simplesmente ele já ali no meio da ação. Há flashbacks ao longo do conto que contam um pouquinho sobre a história de vida deles, mas nada extraordinário. O conto tem, creio que 12 mil palavras apenas. Quando eu começo a planejar esse novo livro chamado Getner para contar a trajetória deles de volta para casa, é que as coisas começam a ficar complicadas. Principalmente porque eu precisava, nessa primeira página, nesse primeiro parágrafo, nessa primeira linha, mostrar logo de cara quem é o Getner, qual é o objetivo dele, qual é a personalidade deles, que universo é esse, mostrar o gênero da minha história, que é fantasia, mas tudo isso sem cair no erro de sair fazendo parágrafos e mais parágrafos para descrever esse universo. Como foi que eu solucionei esse problema? Primeiro eu fiz um prólogo, que eu chamei de O Nascimento da Escuridão, um prólogo, onde eu conto não exatamente a história de vida do Getner e do Sorin, nada disso. Eu conto a história de vida, uma parte minúscula da história de vida, do pai do Getner, que é o rei dos elfos da floresta, e como a história dele está atrelada ao retorno do Sorin e do Getner para casa. Pela primeira vez, eu vou trazer aqui uma parte do meu primeiro rascunho. Eu nunca mostro meus primeiros rascunhos para ninguém. Inclusive, fica aí uma dica, não faça isso. O primeiro rascunho, a primeira escrita é a parte em que você pode brincar com as palavras, em que o papel aceita tudo, tá? Então não fique mostrando o teu primeiro rascunho na, ao vento, sabe, para as pessoas, para ficarem dando opiniões e mostrando o que você deve fazer ou não fazer. Você faz isso depois, quando o primeiro rascunho está pronto. Nesse primeiro momento, o teu primeiro rascunho é só você e o texto, apenas, ok? Eu só vou trazer esse primeiro parágrafo aqui, dessa primeira página, para exemplificar a importância do primeiro parágrafo, primeira linha, primeira página. Portanto, o livro Getner começa da seguinte forma. Getner passou a mão pelos cabelos de Sorin e suspirou.
Todo aquele sangue no ferimento do elfo guerreiro, apesar de seco, ainda o assustava. As folhas maceradas de Nírio jovem estancaram o sangramento e, a muito custo, o elfo da floresta fizera o general élfico mastigar a casca fina de salgueiro da floresta. Olhou para o guerreiro adormecido em seu colo e conseguiu sorrir ao lembrar-se de seu mentor. É claro que aqui eu não vou ler a primeira página, então não vai dar para esmiuçar essa importância da primeira página para o meu livro. Só que nós podemos nos atentar para esse primeiro parágrafo e para essa primeira linha. Perceba que nessa primeira linha, Gecna passou a mão pelos cabelos de Sorin e suspirou. Por que eu fiz desse jeito? Porque você já indica que há uma conexão entre o Gecna e o Sorin. Eu já apresento esses personagens. Há uma certa intimidade ali. Afinal, o Gecna está passando a mão nos cabelos do Sorin. E esse suspiro, por mais que ele possa ser um suspiro de amor, um suspiro de pavor, um suspiro de cansaço, só que o uso desse verbo, eu usei esse verbo para indicar que depois de passar a mão pelos cabelos do seu amado, ele suspira como se fosse um fardo, uma série de pesos que há aqui neste livro. Por quê? Porque o retorno do Gecna junto ao Sorin para casa vai gerar uma confusão, porque há um embate entre os elfos da floresta e entre os elfos guerreiros. O Sorin é um general dos elfos guerreiros e, não vou dar spoilers aqui, mas há todo um percurso aí do passado que faz com que os elfos da floresta odeiem os elfos guerreiros. Então essa primeira linha eu tento já demonstrar um pouco desse fardo. E também uma questão que é fundamental para você fazer logo na primeira linha, que é mostrar a personalidade do teu personagem central. A personalidade do Gecna, ele é um druida, ele é um elfo da floresta druida, e ele carrega muitos fardos. O Gecna, ele é... eu não diria que ele é doce, não, passa longe disso, mas ele é muito sereno. Ele não se descontrola, digamos assim. E nessa primeira linha, só o ato de passar as mãos pelos cabelos de Sorin já dá indícios da personalidade amorosa, gentil do Gecna. Saindo dessa primeira linha, aqui no primeiro parágrafo, o que eu trago é exatamente o gênero da história. Você já sabe que aqui temos um elfo, temos uma questão de guerra, um ferimento, e toda essa questão mágica das folhas maceradas de Nírio jovem, a questão de mastigar a casca fina de salgueiro da floresta, e também um pouco da personalidade do Sorin, porque pode perceber que está bem que, a muito custo, o elfo da floresta fizeram o general élfico mastigar a casca fina de salgueiro da floresta. Então aqui você já sabe que o Sorin ele é meio turrão, porque ele teve que ser convencido a mastigar essa casca fina. E o Gecna, a personalidade dele, amorosa, cuidadosa, é reforçada porque ele tentou a todo custo fazer o Sorin mastigar essa casca. E por fim, a última linha desse primeiro parágrafo, que é: olhou para o guerreiro adormecido em seu colo e conseguiu sorrir ao lembrar-se de seu mentor, traz a intimidade desses dois, como eles estão tão íntimos que o Sorin deita no colo do Gecna e conseguiu sorrir. Essa frase, o uso desses dois verbos, conseguiu sorrir, talvez ele devesse trocar por até sorriu, mas enfim, isso aí é para reescrita, né? Só que essa frase, conseguiu sorrir, indica que houve um ferimento, o Gecna está preocupado com o Sorin, só que ao ter lembranças lá da sua casa, para onde eles estão voltando, essas lembranças confortam o Gecna. E isso também tem a ver com o plot da história, que eu não vou trazer aqui, mas que é como o Gecna, apesar de tudo, apesar de todo um século de guerra, ele tem uma ligação com os Elfos da Floresta. E isso é muito importante para ele.
O fato de eu trazer aqui essa coisa da casca, das folhas maceradas, tem muito a ver com a índole dos elfos da floresta, que obviamente são muito ligados às questões da natureza. Esses dois elementos, mais essa lembrança do Gecna que o faz sorrir ao lembrar de casa, são o ponto de conexão com o embate em relação ao Thorin e toda a relação conturbada entre os elfos guerreiros e os elfos da floresta. Eu vou te dizer que eu demorei muito para construir um primeiro parágrafo, uma primeira linha, uma primeira página que conseguisse traduzir a personalidade deles dois sem fazer isso através de uma descrição. Outra dica aqui, lembre-se que descrição é uma coisa, narração é outra totalmente diferente. A descrição é você dar aquela sensação aos leitores de que você parou o texto, paralisou a narrativa para descrever algo, um lugar, uma personalidade, um personagem. A narração é você conseguir fazer essa descrição ao longo da narração. Quando você faz isso, acaba que os leitores vivenciam aquele mundo, vivenciam a história que você está contando, junto com os personagens. O personagem pega na mão do leitor e vai conduzindo por meio da narração para que ambos, você e o personagem, descubram esse mundo. Entenda essa diferença. Descrição é uma coisa, narração é outra. E a narração, ela é bem mais interessante do que grandes blocos descritivos. Diante disso, eu busquei ao máximo, nessas primeiras páginas, fazer uma narração que mostrasse Gecna e Thorin se entendendo ali nessa volta para casa e também contando um pouco do que aconteceu. Porque, como eu disse no começo do vídeo, meu maior problema é que essa aqui é uma história que já tem uma história por trás, uma grande história por trás. Só que se eu fosse contar toda essa história, o livro se tornaria extremamente cansativo e eu não quero que isso aconteça. O que eu fiz aqui foi, por meio dessa primeira página, desse primeiro parágrafo, dessa primeira linha, puxar o público, puxar os leitores para logo de cara entender o que nós teremos, qual é a personalidade do Gecna, que é meu personagem central, e qual é o percurso que eles já fizeram para chegar a este ponto. Conseguir? Não sei. Isso aí é algo que apenas os leitores, quando o livro for publicado, ou os leitores betas e os leitores críticos vão poder me dizer. Mas, diante de tudo que eu tenho, de todo esse desafio, creio que fiz o melhor possível. Talvez mude uma coisa ou outra na reescrita, mas a base é essa. E a base deste vídeo é exatamente isso, para que você pegue e tenha cuidado com essa parte inicial do teu livro. O que eu vejo é que muitas das vezes as pessoas elas criam um universo de fantasia, e elas são tão empolgadas com aquilo ali que elas querem descrever tudo só de uma vez, sabe? Ai, é como se fosse um desespero de vomitar aquele universo para que as pessoas entendam aquela grandiosidade. Calma. Você vai fazendo isso aos pouquinhos, ao longo dos capítulos. Quando você faz isso aos pouquinhos, de forma lenta e gradual, acaba que o público vai entrando nesse universo de uma forma mais cadenciada e é como golinhos de vinho, apesar de eu não beber. Mas são golinhos de vinho, sabe? Que você vai degustando. Isso vai fazendo com que aquela experiência se torne muito mais prazerosa. Sendo assim, gastar aí um pouquinho de tempo refletindo sobre como você cria uma primeira linha, um primeiro parágrafo que traduza o plot da tua narrativa, sem dar spoilers, e também traduza a personalidade do teu personagem central, pode te poupar muito tempo lá na frente
e te poupar dores de cabeça, porque se esse começo não puxa logo o público, são grandes as chances dos leitores irem embora logo nas primeiras páginas. Lembre-se de que hoje em dia nós temos muitos livros à disposição, especialmente se nós somos escritores independentes. A competição é muito grande. Portanto, se logo no começo você não puxar o público, ele vai partir para outro livro que tenha conseguido fazer isso. Tenha cuidado com esse começo da tua narrativa, do teu livro, porque ele pode significar a permanência ou não dos teus leitores. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.